tá condizente com o defeito que ele falou, né? Não tá reconhecendo o carregador. Quem não sabe, placas Adel, quando você tira a 2032, o restart lá, o reset de BIOS, ele demora uns 3 a 4 minutos aí. E outro carinha também muito importante nesse processo aí de reconhecimento do carregador é o Super I/O, esse carinha aqui. A gente pegou aqui o board de view e também pegamos o esquema elétrico. Então eu vou fazer aqui uma análise prévia aqui do circuito e daqui a pouquinho eu volto com um resumo para vocês aqui para a gente tentar entender, tá? Isso elimina a possibilidade de ser o Super I/O, tá bom? E vamos lá, a máquina continuou ligando e agora sim está aí, ó, com o carregador sendo reconhecido. Fala técnico, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório Notebooks. É com muito prazer que eu me apresento aqui. Meu nome é Fernando Oliveira, para quem ainda não me conhece. Faço parte aqui do time da LDN e eu queria compartilhar com vocês aqui o início de um novo quadro que nós vamos criar aqui, que é Com a LDN na Bancada. Como vai funcionar esse quadro, galera? Nós soltamos bastante dicas de conteúdo, né, lá no Instagram. Para quem não segue ainda, deixa o QR Code aqui embaixo para você escanear e seguir a gente também lá. Tem dicas todos os dias de análise de placas, dicas de uso, desktop, notebook, o que realmente está aparecendo aqui. E eu, conversando com o Edson, a gente tem uma ideia de mostrar um pouquinho aqui do nosso dia a dia na bancada, realmente o que chega, como solucionar. Então, para você que está procurando, né, uma assistência técnica especializada, né, de excelência para reparar o seu equipamento, o nosso contato está aqui embaixo, aqui na descrição. E para você que é técnico e está buscando informação aí de como reparar um equipamento, né, por exemplo, no caso de hoje, nós vamos inaugurar esse quadro com um notebook da Dell. Esse notebook aqui, eu não sei o modelo dele de cabeça, vou ter que olhar aqui, vai estar no título aí. Mas esse carinha aqui é bem comum ele parar de carregar a bateria, aquele pininho mais fino, né? Então hoje a gente vai analisar esse cara aqui junto. Então esse vídeo vai ser uma tentativa de reparo, tá? Então não vai ser um vídeo tão longo, vamos tentar fazer o mais enxuto possível. Com dicas, vai ter alguns cortes com certeza, para o vídeo não ficar tão longo. Mas a gente vai deixar aí bastante coisa para vocês. E claro, deixem nos comentários aí o que vocês querem ver, quais são os pontos importantes para você que está assistindo, tá bom? Vou fazer o melhor possível aqui. E esse é o primeiro vídeo de muitos que com certeza virão, tá bom? Então esse daqui é do nosso aluno e amigo Osvaldo, ele mandou pra gente, a gente fez uma análise junto e ele não conseguiu, achou melhor mandar aqui pra gente e vamos ver como que tá esse carinha por dentro, beleza? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos desmontar esse cara aqui e ver qual é o defeito, beleza? Beleza, pessoal, mudando a câmera aqui de local, a gente para entrar na BIOS basta apertar F2, a gente vai entrar nela aqui, e aí basta a gente vir aqui nas informações da bateria, para a gente conferir o que está acontecendo, ó. Então, possivelmente a bateria deve estar desplugada, porque está dando não instalada, e o carregador está dando desconhecido. A gente já espera que isso aqui está acontecendo, porque eu estou usando a fonte de bancada, tá? Quando a gente utiliza a fonte de bancada, ele não reconhece mesmo. Então, vamos puxar aqui. Ó, então, beleza, desligou, tranquilo. Vou colocar uma fonte nossa de teste aqui, que eu sei que está funcionando. Então, beleza, pluguei ela aí. E vamos ligar novamente. Então, vou ligar ele aqui, pressionar F2. Isso aqui é um testezinho inicial, viu, galera? Qualquer pessoa pode fazer para ver se o seu carregador está sendo reconhecido. Isso é muito importante. Beleza, vou aqui em bateria information. Vamos aqui então, ó, bateria não instalada e o carregador também está desconhecido. Então tá condizente com o defeito que ele falou, né? Não está reconhecendo o carregador. Então possivelmente não, né? Com certeza essa máquina está extremamente lenta e não carrega a bateria. Então vamos desmontar ela e vamos analisar esse circuito. Agora sim, placa na bancada, primeiro passo muito importante é análise visual. Então aqui tem uma dica para vocês, ó, não tirei aqui a 2032, por que eu não tirei esse flat aqui? Para evitar de quando a gente pressionar o botão de power para fazer teste, ela ficar fazendo o processo de restart, né? Para quem não sabe, placas Adel, quando você tira a 2032, o restart lá, o reset de BIOS, ele demora uns 3 a 4 minutos aí, né? Ele reinicia umas 3 vezes até ela gerar a imagem. Então isso acaba atrapalhando um pouquinho no processo de reparo dos testes aí, né? Acaba atrasando um pouquinho. Então por isso que eu deixo aqui, que é melhor, acaba se tornando mais prático, mais rápido, né? Então sempre, esse tipo de defeito, eu faço a inspeção visual perto do conector, né? Então a gente vê que, ó, que não tem nenhum componente estourado, não tem nenhuma oxidação, a placa está realmente bem bonita. E outro carinha também muito importante nesse processo aí de reconhecimento do carregador
é o Super I/O, esse carinha aqui, tá? Então já faz análise visual, vê se tem alguma oxidação, alguma coisa. Então não tem nada, agora não tem para onde correr, é partir para análise e a gente tentar entender o que está acontecendo. Então para a gente conseguir aqui analisar, a gente vai pegar o modelo da placa-mãe, tá aqui o modelo dela, ó, esse modelinho aqui, então é a LA-F115P, então a gente vai pegar esse esquema elétrico e vamos tentar entender o que está acontecendo. Claro, antes de qualquer coisa, antes da gente vir aqui para a placa-mãe, a gente já está subentendido que você já trocou o conector, né? Já colocou outro conector. Então, um dos testes lá do Oswaldo foi colocar um conector novo, então esse conectorzinho é novo, eu já sei disso. Então, por isso que eu já estou indo para a placa-mãe, tá bom? Então, antes de tudo, verificar esses cabinhos aqui, ver se tem algum arrebentado, trocar ele também na dúvida, para aí sim partir para a placa-mãe. Mas vamos lá, vamos analisar, vamos ver o que está acontecendo. Vou pegar o esquema elétrico aqui, vou fazer uma pré-análise e daqui a pouquinho eu volto para contar para vocês o que está acontecendo. Beleza, galera. A placa está na bancada aqui, então, prontinha para ser analisada. Olha só a dica aqui que eu vou deixar para vocês aqui, dicasinha boba, mas eu já cometi esse erro de deixar sem isolamento. E quando eu tô manuseando a tela, sem querer, encosta em algum lugar e acaba danificando mais ainda a placa, ou a placa reparada você acaba danificando. Simples, não custa nada e fica aí a dica, tá bom? Isolar as antenas sempre que você estiver com a tela na bancada, solta assim, dessa maneira. Beleza, liguei aqui novamente para ver se ela ia continuar com o mesmo erro, tá? E aqui, ó, com o carregador que eu sei que tá funcionando e ainda segue sem reconhecer, beleza? Então aqui, a gente pegou aqui o board view e também pegamos o esquema elétrico. Então eu vou fazer aqui uma análise prévia aqui do circuito e daqui a pouquinho eu volto com um resumo para vocês aqui pra gente tentar entender, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Vocês viram que eu não pluguei a bateria ainda, tá? Eu vou seguir na linha de raciocínio que eu vou plugar a bateria só depois que a gente fizer a placa reconhecer o carregador, tá? Não faz sentido eu analisar o circuito de carga ainda sem o carregador ser reconhecido. Primeiro, o carregador tem que estar sendo reconhecido para depois a gente ir para lá, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como que vai estar causando esse erro aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Galera, então é o seguinte, qual que é a lógica que eu vou utilizar aqui? Então a máquina tá ligando, então não tem por que a gente medir 19 volts, né? Então vamos direto ao assunto. O pino ID, né? É esse pino 3 aqui, ó. Então, o primeiro passo é medir o pino 3 aqui e ver o que está acontecendo. Aqui a gente tem que ter, para quem tem só multímetro, a gente tem que ter uma tensão. Para quem tem osciloscópio, a gente tem que ter uma comunicação aqui, tá? Então, a gente vai medir ele aqui. Beleza. Medindo ele aí, depois disso, a gente vai seguir o caminho dele aqui, né? E vamos vir aqui para o PQ1, tá? Porque aqui a gente tem uma lógica de funcionamento, tem uma lógica de chaveamento aqui. E esse sinalzinho aqui vai lá para o Super I/O. Então, se a gente copiar ele aqui e dar um Ctrl V, ele vai lá para o Super I/O, que é da onde ele sai, tá vendo? Então, pino 36, beleza. Só que antes de qualquer coisa, onde ele chega no caso, né? Então, antes de qualquer coisa, vamos medir no conector, depois a gente vai medir aqui então, tá? Medir aqui no pino 1, no pino 3, pra gente ver o que está acontecendo, beleza? Sabendo disso, a gente vem para a placa e vamos fazer essas medições, ó. O que eu aconselho você fazer a medição desse pino é o que? Quando você pluga o carregador, já tá com o pino do multímetro aqui para ver se vai ter alguma reação no seu multímetro, tá? Como eu tô sem o suporte aqui no telefone, eu vou plugar primeiro o carregador e vou medir lá depois. Mas o correto é deixar o multímetro lá já, tá? Pra você não perder o que vai acontecer. Beleza, então o pino 3 é esse pino aqui. Cadê? Opa, desculpa. Ó, esse pino aqui e tá faltando o aterramento do multímetro, senão não vai dar nada. Pera aí, vou aterrar ele aqui e vamos aqui no pino 3 novamente. Ó, medindo aqui no pino 3 e a gente tem essa medição aqui, ó. Tá dando 300 milivolts. Isso é uma tensão muito baixa, né? Isso aqui é um erro. Inclusive pode ser o erro que tá causando aí a falta da comunicação. Consequentemente, não vai reconhecer o carregador, beleza? Então, agora a gente vai lá no PQ1. PQ1 aqui no esquema elétrico, então a gente vai no Board View, digita PQ1 na busca aqui em cima, né? Para a gente localizar ele, beleza. Então, localizei ele aqui mais ou menos aqui na região, nós vamos medir o pino 1 e 3, né? Vamos recapitular aqui. Ó, pino 1 é o que vem do carregador e o pino 3 é o que tá indo lá pro Super I/O. Então, volta para cá. Deixar o board view aberto aqui, pra gente medir. Então, o pino 1 que tá vindo do carregador. Ó, o carregador vai estar plugado. Ele é esse carinha aqui. Beleza, o pino 1 dele é esse cara aqui, ó. Então, olha lá, mesma tensão, faz todo sentido, né? A mesma tensão que a gente mediu lá no pino 3 do conector, certo? Agora a gente vai medir o pino que vai para o Super I/O, que é esse pino aqui. Ó, mesma tensão, tá tendo a mesma amplitude de sinal. Isso é um erro, tá?
Olha só, por que eu sei que é um erro? Beleza, então a gente mediu aqui tá dando em torno de 300 milivolts aqui dos dois lados, né? Então, na minha interpretação, não, a gente tem um possível erro aqui no PQ1, tá? Onde que a gente pode ter um possível erro, né? Olha só, aqui a gente vê, ó, que o 3 volts hours é quem alimenta essa linha aqui, né? Vocês vão notar aqui, ó, então a gente tem 3 volts hours aqui, chegando aqui. Então, eu já medi aqui, no pino 2 tem 3 volts, só que aqui tem a mesma tensão, tá? Esse diodo aqui, PD2, não tem na placa-mãe. Então, o que pode ser o defeito? Pode ser o próprio Super I/O, fazendo com que aquela amplitude fique muito baixa, né? Ou, vamos lá, pode ser o PQ1? Pode ter o PQ1 com alguma fuga, né? Inclusive, para teste, nível de teste, a gente pode remover o PQ1, que é mais fácil remover o PQ1 do que remover o Super I/O. Então, vamos remover o PQ1 primeiro, de ver como é que se a amplitude do sinal, se sobe aqui 3,3 volts, eu acho que não vai subir. Se não subir, a gente já sabe que é o Super I/O, beleza? Teste básico aí, vamos lá. Prontinho, então tá aqui removido, ó. Então, ele tá aqui no cantinho do vídeo aqui, esse carinha aqui. Remover com ferro de solda mesmo. E vamos refazer as medições aqui nos pontos, ó. Vou colocar o carregador, beleza, o multímetro já tá aterrado. E vamos medir aqui o primeiro pino 1, que é da onde está vindo o carregador. Não temos nada, beleza. E aqui no pino 3, temos 3,3, olha só. Então temos um possível erro realmente no PQ1, né? Então vamos trocar ele agora e ver como que essa linha vai se comportar. Vou procurar aqui algum compatível da mesma configuração e já volto. Feita a troca do PQ1, que é esse carinha aqui, e as tensões ficaram do mesmo jeito, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente removeu o PQ1, os 3 volts subiu do lado do Super I/O, certo? Então, isso elimina a possibilidade de ser o Super I/O, tá bom? Então, a gente não vai trabalhar para o outro lado, vamos trabalhar para o lado que está suspeitando que seja para o outro lado agora. Porque como a tensão subiu a nível alto do lado do Super I/O, então tá tranquilo. O que acontece? Aqui, quem foi atento aí já notou que eu tirei um carinha daqui, tá? Eu segui na análise, claro, coloquei de volta, coloquei um PQ1 aqui, e deu a mesma coisa. Então, o que eu fiz aqui? Aqui no esquema, vai ficar mais fácil de você entender. O que acontece? Aqui que a gente fez aqui, qual foi a linha de raciocínio que a gente utilizou, né? A gente removeu o PQ1 para a gente notar se a tensão de 300 mV ia continuar aqui no pino 3 ou do lado 1 aqui, né? Então, quando a gente removeu o PQ1, a tensão sumiu, né? E a tensão de 3,3 subiu aqui. Eu já tinha conferido também os resistores, eles estavam batendo a resistência certinha. Então, o lado direito, o lado que está indo para o Super I/O, tá ok. Então, perfeito. O que a gente fez então? Como eu troquei o PQ1 pensando que poderia ser uma possível falha nele, e aconteceu a mesma coisa, eu voltei aqui para a gente ver o que está acontecendo nessa linha. E nessa linha tem um defeito muito comum que acontece quando quebra um jack, ou tem alguma anomalia aqui no carregador, que é essa proteção aqui, ó, o PD1. Esse PD1 é um diodinho aqui que está aqui para proteger mesmo, então ele vai queimar, tá bom? Então, o que acontece? No nosso caso aqui, ele estava com fuga, né? Não estava com curto e a tensão aqui estava de 300 mV. Então, eu removi esse carinha aqui e o 3,3 volts voltou. Então, volta para cá para vocês notarem como ficou lá a medição. Beleza, voltei aqui para a placa-mãe, multímetro já está aterrado e vamos aqui para o pino, ó, tá desconectado ainda, né? Vamos conectar. Conectei e aqui no pino 1 dele, né, tava com 300 mV e agora tá com 3,3, que é a amplitude correta desse sinal, beleza? Então agora o que acontece? Eu vou aprimorar para vocês aqui, mostrar um pouquinho mais esse sinal no osciloscópio, tá? Que para quem tem osciloscópio pode medir, era o que eu estava utilizando, por isso que a garrinha tava ali. Então eu vou ter que fazer, vou colocar o telefone no tripé e já pego para vocês aqui para vocês verem. Beleza, galera? Vou colocar aqui, estou utilizando aqui nesse caso aqui o Hantekzinho, tá? É um osciloscópio mais simples. Lá no laboratório do Edson, né? No Lab 1 a gente tem lá os rigóis, mas aqui a gente está utilizando esse carinha aqui realmente para simular, né? Que boa parte dos técnicos aí tem esse cara na bancada, então vai ajudar vocês a visualizarem como vai estar aí. Aqui, utilizando essa escala de tempo aí, o sinal vai ficar da seguinte forma. Eu vou desplugar o carregador, vou colocar no pino 1 do PQ1, tá? E vou plugar aqui o carregador. 1, 2, 3, pluguei. E vocês viram a risquinha aqui? Isso daqui é a comunicação, tá bom? Vou fazer uma configuração aqui e vocês vão ver ela um pouco mais expandida. Beleza, eu estou só configurado, agora sim. A gente vai colocar no pino 1 do PQ1 e vamos plugar o carregador e tá aqui. Quanto mais a gente esticar aqui, mais a gente vai conseguir ver, né, o 0 e 1 da comunicação. E isso aqui não é o intuito aqui do vídeo aqui do YouTube, tá? É só mostrando que nesse pequeno intervalo de plugar o carregador, isso aqui acontece. Vamos tentar mais uma vez? Deixa eu colocar aqui de novo no modo e vamos lá. Olha só, tá vendo? Então se a gente for esticando aqui, cada vez mais aí vai tendo.
E claro, isso aí é a parte mais avançada, tá bom? Para você que quer entender um pouco mais, né, a gente aqui da LDN trabalha muito essa parte de linhas de comunicação nos nossos cursos presenciais, tá bom? Qualquer coisa é só chamar a gente aqui no WhatsApp que está disponível abaixo aí do vídeo, beleza? Vamos voltar para a placa para vocês entenderem um pouco melhor. Teste de fogo, galera. Estamos de volta com ela aqui, pré-montei tudo aqui. Então o carregador está conectado, tudo conectado. Também já aproveitei para plugar a bateria para ver o que iria acontecer, né? E vamos lá, a máquina continuou ligando e agora sim está aí, ó, com o carregador sendo reconhecido. Então, realmente era aquele diodinho de proteção que estava ruim, né? Ele estava com fuga, tá bom? Agora a gente vai deixar ele um tempo aqui ligado aqui para ver se vai subir carga e aí sim a gente remove o carregador para ver se ela vai segurar ou não. Aí a gente pode ter uma possibilidade de defeito de bateria caso, né, for. Ó, subiu para 3%, então tá subindo aí. Eu vou esperar subir mais um pouco, aí sim eu tiro o carregador. Vamos ver se assim ela já segura, né? Então vamos ver aqui. Ó, ficou, manteve, mas a bateria está muito baixa. Então eu vou deixar ela aqui na bancada ainda subir mais um pouco de carga para ver se vai ter algum tipo de anomalia. E aí sim. E lembrando, né, galera? Ó, carregando, belezinha, identificou o carregador. E lembrando uma coisa muito importante, né? O reparo não acaba aqui, né? Então tem muita coisa para fazer aqui ainda. Limpa a carcaça, tem carcaça quebrada. Trocar pasta térmica, limpar cooler, tudo os testes, né, para ver se vai ter algum tipo de problema nos testes e por aí vai. Galera, então era isso no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quero também sugestões de melhoria no vídeo, né, quais procedimentos vocês querem ver aqui, tanto comigo como com o Edson. E lembrando, esse quadro é um quadro que a gente vai trazer muitas coisas que acontecem na bancada. Então vão ser procedimentos simples, procedimentos avançados. Então o de hoje, por exemplo, né, foi um caso que foi um reparo de placa, então foi bem bacana, né, mas já tem outros na fila ali com outros tipos de defeito, como tela, carcaça, troca de teclado. Então a gente vai tentar encaixar todo esse tipo de conteúdo aqui nesse quadro, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você gostou, chegou até aqui, não deixa de deixar aquele curtir, aquele comentário positivo, que isso nos ajuda muito a continuar por aqui, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.